crianças, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para a língua portuguesa? Meus amores, agora nós vamos dar início ao capítulo 6 do volume 2 do nosso livro, ok? E ele traz como tema comidas daqui e de lá, correto? E vamos falar um pouquinho sobre a culinária, né? Alimentos que fazem parte da nossa cultura e que foram trazidos aí dos índios, né? Desde a época em que os índios habitavam 100% do Brasil, não é? Nós temos comidas, alimentos aí que até hoje nós fazemos uso aí nas nossas receitas, não é? Nos nossos cardápios pelos restaurantes do nosso Brasil, ok? Que foi uma cultura trazida por eles. E aí a gente vai conhecer um pouquinho. E vamos falar também agora desse gênero textual chamado receita. Para isso serão abordadas diferentes receitas que apresentam esses alimentos como ingredientes principais, a fim de que vocês observem a estrutura, as características desse gênero. Crianças, a gastronomia brasileira ela recebeu influência também dos povos portugueses, africanos, e apesar de as receitas elas terem sido modificadas ao longo do tempo, elas ainda estão muito presentes na cultura do nosso país. Um exemplo disso aí é a tapioca, né? Feita de amido da mandioca, que é um alimento consumido nos dias de hoje. Também são como milho, né? Que são feitas canjica, pamonha e até mesmo a pipoca. Esses alimentos são muito comuns hoje em dia. E os africanos, crianças, eles já consumiam a mandioca, o milho, o café, o feijão, os peixes. E foram inclusive os africanos, crianças, que deram origem à palavra banana, olha só. Aí você vai perceber que na realidade foi uma mistura de elementos culturais, né, de muitos povos que formou a cultura do nosso país. Por isso que a diversidade, ou seja, muitos pratos, né, de alimentos que nós temos é uma característica da nossa culinária brasileira. Agora vamos ao livro, crianças, aprender um pouquinho sobre esse gênero textual receita, ok? Que eu tenho certeza que vocês vão se deliciar. Vamos lá? Muito bem, crianças, abram aí o livro didático em língua portuguesa na página 45. Vamos lá? Na página 45, crianças, vocês vão observar a imagem de alguns alimentos: milho, mandioca, peixe, feijão e banana. Aí vem as seguintes perguntas. Você conhece os alimentos que aparecem nas imagens? Tem o costume de consumir algum deles ou alguns deles? Você conhece receitas preparadas com esses alimentos? De quais receitas desses alimentos você mais gosta? Aí você vai colocando aí a sua resposta, conforme você vai observando se você já comeu milho, se você já comeu mandioca, que a gente também alguns chamam de macaxeira, não é? Se você já consumiu peixe, feijão ou banana, tá bom? Aí você vai respondendo. E receita? Você já comeu alguma coisa que tinha dentro do ingrediente, alguma receita, algum alimento que tinha dentro do ingrediente com milho, mingau de milho, bolo de milho? E aí a mandioca? Bolo de macaxeira, e peixe, né? Então, algumas pessoas não gostam muito de peixe, mas a maioria gosta. Feijão, banana. Tem alguma receita de doce de banana que vocês já comeram? Ou bolo de banana? Ou mesmo uma bananada, não é? Página 46, vamos lá? Clique no texto. Receita. A mandioca é a base da alimentação dos povos nativos do continente americano, né? Primeira questão. Leia a receita a seguir. Uma receita que tem a mandioca como ingrediente principal. Aí você vai ver a receita de bifes de mandioca, não é? Quando eu era criança eu comia aí já esse bife de mandioca, minha avó tinha o costume de fazer. Esse bifinho de mandioca, né, que a gente comia muito no lanche também. E aí, crianças, vocês vão ver que a receita, o gênero receita, ele possui uma função. Qual é a função?
ensinar algum tipo de ensinar os procedimentos, não é? De fabricação de um alimento, né? Como é que é feito esse alimento, de que forma aquele bife de mandioca que chegou na sua mesa, como foi que ele foi feito, não é? Então a receita ela tem uma função de ensinar, né, o sujeito a fazer determinado tipo de alimentos. Mas também, criança, o gênero receita não se refere só a alimentos, ok? Você já deve ter ouvido falar em receita médica, não é? Já ouviram falar que o médico receitou um remédio? Ok? Então, também serve para essa outra função, tá? Não é a função que a gente vai se deter aqui, mas receitas também servem para outros tipos de procedimento, tá bom? Então, nós vamos falar agora sobre a receita culinária, né? Ou seja, os alimentos, de que forma eles são feitos, de que forma eles são para chegar ali na mesa do restaurante ou na sua mesa quando a mamãe chega com aquele alimento pronto. Mas antes disso ele passou por um processo, tá bom? E a receita ela tem essa função. E aqui você vai observar nessa receitinha da página 46, tá? Que a receita ela possui uma estrutura, né? Uma forma aí de se fazer toda montadinha, ok? Que a gente chama de passo a passo, correto? Primeiro você tem o título, não é? Do alimento que você vai fazer e depois você vai ter todo um passo a passo, ingrediente. Olha só, geralmente a primeira coisa que se apresenta numa receita são os ingredientes, ou seja, aquilo que vai ser utilizado, né, na produção desse alimento, na produção desse prato, nesse caso. Os ingredientes aqui são 2 xícaras de mandioca cozida e moída, meia cebola ralada, 2 colheres de sopa de cebolinha picada, um ovo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, sal e pimenta a gosto. O que quer dizer sal e pimenta a gosto? Qualquer alimento que dizem a gosto quer dizer da forma como você preferir. Algumas pessoas não gostam de alimentos muito salgados, com muito sal, ou às vezes não podem comer alimentos com muito sal. Outras já gostam um pouquinho mais temperada, né? Um pouquinho mais de sal, né? Então, por isso que o nome fica a gosto, quer dizer, é como você prefere, tá bom? Próximo passo de uma receita, preparo. Primeiro, misture tudo muito bem. Segundo, divida em pedaços, faça umas bolas, achate-as, dando-lhes a forma de um bifinho. Terceiro passo, frite-os em óleo quente e ponha para escorrer sobre um guardanapo de papel, para que o guardanapo sugue o óleo, por isso que a gente põe no guardanapozinho de papel. Aí lá embaixo você vai observar que tem algo destacado, né? Atenção! Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você, tá bom? Então ele está chamando a atenção para uma situação, né? Que eu imagino que vocês já sabem o porquê, né, crianças? Criança não pode ainda lidar com frituras, com fogo, que é perigoso, tá bom? Então você pode participar em todo o processo de construção do seu prato, mas atenção para esse detalhe, né? Que um adulto deve fritá-lo para você, tá bom? A fim de que você não se machuque, não corra o risco de se queimar. Então, crianças, nunca tentem fazer em casa algo que vocês vão mexer no fogão, tá bom? Nem ferver água, nem fritar ovo, nem fritar nada, tá? Porque isso pode ser perigoso. Vocês ainda não têm idade para isso. Se tiver um adulto supervisionando por perto, fica a critério desse adulto. Se ele achar que você deve mexer o fogo enquanto está preparando, tá bom? Mas só se for com a supervisão dele, tá bom? Porque é um procedimento ainda muito perigoso que vocês crianças não podem ainda estar tendo esse manuseio com fogo aí, tá bom, crianças? Nós adultos, às vezes, nós cometemos alguns erros, né? Imagine vocês crianças. Então, é algo que ainda é perigoso para vocês, tá bom? Então, essa é uma questão que foi chamada atenção na receita, tá bom? Então, bora aí para a página 47. Vamos lá? Segunda questão. Você já experimentou essa ou outras receitas preparadas com a mandioca? Sim ou não? Crianças,
Ou alguns de vocês não conhecem muito bem qual é a receita da maioria dos alimentos que vocês têm à mesa, né? O que vocês consomem aí quando vão à praça, quando vão ao shopping, quando vão aos restaurantes, correto? Mas a mandioca, crianças, ela é um alimento que ela é muito utilizada na nossa culinária, né? Em mingaus, na própria farinha, crianças. Tá? Farinha de Bragança. Ela é feita de mandioca, sabia disso? É o principal ingrediente da farinha. Aliás, é um ingrediente da farinha, né? É a mandioca, correto? Às vezes a gente nem sabe de que vem aquele alimento. É muito interessante, importante a gente procurar saber, não é? Porque às vezes a gente pode aprender mais cedo, né? Aprender a fazer em casa, né? Fazer uma surpresinha aí para mamãe, para papai, para vovó, ou auxiliar a vovó, mamãe e papai, né? Quando eles estiverem fazendo esses pratos deliciosos aí. Então, a maniçoba ou a mandioca, você já experimentou outras receitas além desse bifinho? Se você não experimentou, mas, por exemplo, você experimentou alguma outra prato que tenha mandioca? A receita ensina o preparo de um alimento doce ou salgado. Como você descobriu a resposta? Se você ainda nem provou. Como é que você pode saber se esse alimento aí é um tipo de alimento doce ou salgado? Aí é fácil, né, crianças? A gente observa aí pela entrada do sal e nenhum tipo de colher de açúcar, não é? De nada doce. Então, nós entendemos que essa receita é uma receita de um alimento salgado, tá bom? Então, você vai colocar aí, salgado. Mas como é que você pode, como é que você descobriu essa resposta? Então, você vai colocar salgado, ponto. É possível inferir isso por meio dos ingredientes utilizados, como é o caso do sal, tá bom? Então, é possível perceber isso por meio dos ingredientes utilizados. Aí você pode colocar lá como sal, tá bom? Então, você constrói aí a sua resposta. Quarta questão. Há uma advertência na receita. Explique com suas palavras que advertência é essa. Dê uma olhadinha aí na receita. Não tem uma advertência que a tia falou? Então, qual é essa advertência? É importante que um adulto fique por perto para auxiliar nas frituras dos bifinhos de mandioca. Tá bom? Então, essa aí é a advertência que está na receita, tá? Que é importante ter um adulto por perto para auxiliar na fritura dos bifinhos de mandioca, tá bom? Então essa é a resposta que você vai colocar lá. Tá fácil, né, criança? Porque tá bem aqui em amarelo escrito atenção, ok? Em sua opinião, essa advertência ela é importante? Sim ou não? Sim, não é? Agora você vai justificar essa resposta. Por que é importante que tenha na receita lá essa advertência? Sim, ela é importante, né? E eu espero que vocês construam aí algo dizendo, né? Referente por ser perigoso, né? Como a tia falou, manipular óleo quente, o fogo, tá bom? Então você vai construir a sua resposta, aí eu vou deixar para você construir sua resposta dentro dessa advertência aí. Sim, né? É importante, mas por quê? Ok? É perigoso o manuseio de óleo, de fritura, não é? Óleo em frituras, de fogo, enfim. Construa sua resposta aí dentro dessa justificativa. Quinta questão. Clique o título da receita. Clique. Eu tirei isso. Circule o título da receita. É que já tá sem óculos. Eu te esqueci o óculos lá na casa de uma amiga e fiquei sem óculos. Vamos lá. Circule o título da receita, crianças. Qual é o título da receita? De que alimento ela está falando? Bifes de mandioca. Então você vai lá e circula. Não é sublinhar, é circular. Vamos lá? Circula aí o título da receita. Bifes de mandioca. Em sua opinião, por que ela recebe esse nome? Por
que, na sua opinião, que a receita recebe esse nome de bife de mandioca? Bem, eu colocaria, né? Porque os bolinhos de mandioca ficam parecidos com bife, não é? Achatadinhos, ok? Então, aí eu colocaria essa resposta, mas aí vocês podem colocar a critério de vocês. Eu acredito que seja chamado de bife, apesar de não ter carne, não é? Mas por causa do formato, né, que o bolinho fica, porque na realidade são bolinhos de mandioca, entenderam? Aí a gente chama de bife devido ao formato que ele tem, ok? A receita está dividida em duas partes. Quais são delas? Tá fácil, né? Tem receita, crianças, em que tem mais partes, por exemplo. Algumas receitas têm caudas, como por exemplo, se for fazer um pudim, na receita de pudim, ela é diferente dessa receita aqui. Ela teria os ingredientes do pudim, o modo de preparo do pudim e depois ainda ia ter o modo de preparo da calda do pudim, tá? Então as receitas elas variam dependendo dos ingredientes, né, do processo, do passo a passo que elas tenham também, tá bom? Mas nesse caso aí é uma receitinha bem fácil, que ela está dividida em quantas partes? Duas partes. Quais são? Os ingredientes e o preparo, ok? Então essa aí são as partes que estão divididas dessa receita do bife de mandioca. Muito bem. Marque a finalidade de cada uma delas. Aí você vai marcar a finalidade do ingrediente. Qual é a finalidade do ingrediente? É explicar como fazer a receita ou listar os alimentos que serão utilizados na receita? Dê uma olhadinha aí no ingrediente. Muito bem, é listar os alimentos que serão utilizados na receita. E o preparo? Qual é a finalidade do preparo? Explica como fazer a receita ou listar os alimentos que serão utilizados na receita? Aí já é diferente, né? O preparo, ele vai explicar como fazer a receita, não é isso? Como é que você está sabendo disso? Porque ele começa a falar dos ingredientes que você vai misturar, de como você vai misturar os ingredientes, não é? A que momento você vai colocar cada um, passo a passo, tá bom? Isso aí é o preparo. Então você vai marcar lá e explica como fazer a receita, ok? Crianças, agora eu vou deixar com vocês, para vocês fazerem sozinhos, a página 48, ok? Copie os ingredientes utilizados na receita, tá fácil. Releia esse trecho. 2 xícaras de mandioca cozida e moída, que indicam o número e a palavra em destaque. Vocês vão dizer o que ele está indicando aí. Letra B. Circule as outras medidas que aparecem no texto. Você vai circular lá as outras medidas que estão aparecendo no texto. Como assim, tia? Tá bom? Aí você vai... a medida de sal, a medida de açúcar, de xícaras, tá? Então você vai fazer um círculozinho lá em todas as medidas, tá? Ou seja, a quantidade que é preciso, tá bom? Nona questão. Qual é a ordem das ações do preparo da receita? Numere-as. Aí essas que vocês circularam, você vai numerar. Primeiro, qual é? Misturar. Segundo, divida. Terceiro, ache. O que mais? Quarto, frite. Tá bom? Então você vai enumerar aí o passo a passo da receita, tá bom? E aqui tem um textozinho que diz assim: entre os nomes da mandioca registrados pelo dicionário brasileiro estão aipim, anhipim, candiga, castelinha, macamba, macaxeira, mandioca brava, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira, moogo, mucamba, pão da América, pão de pobre, pau de farinha, tapioca, uaipi e chagala. E na sua região, como ela é chamada? Na nossa região, a gente chama ela de mandioca, né? Tem também chamando de macaxeira, né? Mas isso é
uma outra conversa que vocês ainda não estão preparados. Mamãe está sabendo por quê, né? Porque aqui a gente tem essa de dizer que há uma diferença entre a mandioca e a macaxeira, né? Mas enfim, não vamos nos deter a isso. Tá bom? Então é isso, crianças. Façam aí a página 48 e me entreguem, que daqui a pouquinho a gente vai corrigir. Outra coisa também, crianças, eu vou deixar aqui um deverzinho de casa para vocês, tá bom? Aqui no livro de atividades, página 22, tá bom? Página 22, ok? O que vocês vão fazer aí nesse dever de casa? Eu quero que vocês primeiro leiam essa receita, é a receita de um bolo de milho, tá? A gente falou um pouquinho do milho, né? Que é um dos ingredientes de muitas receitas que nós temos no Brasil, não é? E aí, depois de ler, você vai responder as questões da página 33. A receita está dividida em duas partes. Quais são elas? E você vai ver quais são as partes, igual como a gente viu aqui na receita do bife de mandioca, tá? Quarta questão. Com base nas imagens, identifique e registre os ingredientes da receita do brigadeiro. Em seguida, destaque do material de apoio o passo a passo dessa receita e colhe os passos na sequência correta. Tá? Então, vocês vão aqui no finalzinho do material de apoio e vão ver cada passo a passo aí, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, eu vou só dar essa ordem, tá? E chocolate granulado. Esses são os ingredientes, ok? E aí, vocês vão começar a colocar lá na ordem aqui, 1, 2, de 1 a 7, tá? Qual é a ordem? Então, crianças, essa ordem aí, tá? É a ordem do modo de preparo. Vocês vão destacar do material de apoio, ok? E vão colar aí. Quem não tiver cola em casa, não puder colar, pode escrever também. Só que tem que ser com uma letrinha bem, né, bem pequenininha para caber aí dentro. Então, eu sugiro que você cole, tá bom? Tá lá no material de apoio que você pode destacar e vai colando. Eu vou deixar essa ordem aí para facilitar para vocês, porque vocês vão ter uma outra situação de atividade. Vocês vão produzir aí, vocês vão fazer esse brigadeiro aí pra tia. Aí que delícia, né? Brigadeiro é um dos pratos prediletos das crianças, né? Os adultos também, nós também já fomos crianças, tá bom? Então vocês vão produzir, um brigadeiro aí. Um não, né? Vocês vão produzir vários brigadeirinhos aí. E na aula do MIT de quinta-feira, tá, gente? Apesar de ser matemática, a gente vai socializar esse momento aí, tá? Vamos conversar e vocês vão me mostrar aí esse brigadeiro que vocês fizeram. Tia, a gente pode acrescentar alguma coisa? Mamãe põe castanha do Pará, põe amendoim? Pode também, tá bom? Não tem problema. A tia ia pedir para a aula de amanhã, do Google Meet de amanhã, não é? Seria o correto. No entanto, nem todo mundo tem esses ingredientes em casa. Alguns pais vão chegar à tarde em casa, vão assistir esse vídeo só à tarde, né? E aí eles vão precisar de um tempinho maior para comprar o material, para comprar os ingredientes, ok? Que é leite condensado, manteiga, margarina e o cacau em pó, ou chocolate em pó, tá bom? Então aí a gente vai dar um espaço de tempo maior, tá certo? A gente vai socializar esses brigadeiros na quinta-feira, na aula do Meet de quinta-feira. Vamos ter matemática, mas a gente vai tirar um espacinho de tempo para fazer essa socialização aí, tá bom? Então a gente já tá dando 2 dias aí de tempo para fazer esse brigadeiro, para ser bem legal. E na aula do Google Meet eu quero que vocês me mostrem como ficou o brigadeiro de vocês, me contem como é que foi esse passo a passo, tá bom? Como é que vocês fizeram, qual foi a dificuldade, qual foi a melhor parte, se ficou bom, se ficou meio durinho, se não ficou, tá bom? Se vocês conseguiram compreender aí o passo a passo da receita, tá? Que ela existe uma estrutura, como a tia falou, que é feita, ou seja, uma organização dela, né? Desde o título, o ingrediente e o modo de preparo, como a gente viu agora aí, tá? Na página 23 do livro de atividades, tá bom? Então, eu deixei na tela e eu deixo vocês irem se organizando sozinhos para vocês conseguirem entender o passo a passo. Porém, para facilitar mais, né? Então a tia colocou aí na tela para vocês verem isso aí, tá bom? Então é isso, meus amores. Quinta-feira a tia vai esperar na aula do Google Meet
para que a gente faça a socialização aí dos nossos brigadeiros, tá bom? Como é que ficou, se ficou bom, se foi uma experiência legal, tá? É muito legal cozinhar, criança, principalmente em família, não é? Que é um momento de interação, de união, uma coisa muito gostosa. Eu sei que as crianças gostam muito desse tipo de momento, né? Que você vai ter aí com a mamãe, com o papai, ou com quem estiver ajudando você, tá bom? Então a tia vai dar um espaço um pouquinho maior de tempo para poder vocês organizarem essa questão do material, mas precisa ser feito, ok? Então quinta-feira não tem mais desculpa de dizer que não tinha material em casa, dá para comprar aí na quarta o material e à tardinha fazer os brigadeiros e guardar, não é para comer todo não, tá bom? Eu gostaria de provar um por um, né? Se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia fazer isso aí, ia fazer essa socialização lá na sala, né? Mas enfim, tá bom? A gente vai ter esse momento ainda juntinho, se Deus quiser, ainda esse ano, espero, né? Que tudo se resolva ainda esse ano pra gente poder se reencontrar e aí promover esse tipo de atividade que a gente tanto gosta, que é a atividade prática. Tá bom, meus amores? É isso, tá bom? Vou aguardar as atividades de vocês no PV para correção, tá bom? E o dever de casa vocês me entreguem aí, pode me entregar na quarta, pode me entregar na quinta, um pouco antes do Google Meet pra gente fazer, pra tia fazer as correções, apesar de eu já ter dito praticamente tudo aqui do dever, não é? Ok? Essa receita do bolo de milho com mais a receita do brigadeiro, mas vocês precisam fazer só a do brigadeiro. Sei que vocês queiram fazer do bolo de milho também, que é muito boa, uma receita muito gostosa também, a tia também já comeu essa receitinha aí, é uma receita tranquila de fazer, tá bom? Seria muito legal vocês colocarem aí em prática também essa receita. Mas não é ela que a gente vai se deter, tá bom? Vou esperar esses brigadeiros na quinta-feira, na aula do Google Meet, pra gente socializar. Meus amores, é isso aí, tá bom? Um super beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Vou ficar aguardando as atividades de vocês no PV, tá bom? E olha só, muito obrigada aí pelas mensagens que vocês mandaram, tá? Pelas orações, pra tia ficar logo boa. A tia já não tá 100%, mas já tá chegando nos 100%, tá bom? Um beijo, meus amores. Vou aguardar vocês, tá bom?